Você já parou para pensar no poder que existe em uma simples leitura da Bíblia? Não estamos falando de um livro comum. Este é o livro mais lido, mais perseguido, mais traduzido e mais transformador de todos os tempos. A Bíblia não é apenas um texto sagrado, ela é viva, é ativa. É a própria voz de Deus falando com você, no silêncio do seu coração. Em um mundo cheio de ruídos, incertezas e distrações, a palavra de Deus é o lugar onde encontramos verdade, direção, consolo e esperança. Hoje, neste vídeo, nós vamos juntos descobrir o poder que há quando você abre esse livro e deixa que ele fale com você. Seja bem-vindo ao vídeo O Poder da Leitura da Bíblia. Prepare o coração, porque Deus quer falar com você. A Bíblia é mais do que palavras impressas em papel. É a voz de Deus, registrada para que cada geração pudesse ouvi-la. Quando você lê a Bíblia, você não está apenas absorvendo informação. Você está recebendo revelação. Deus escolheu usar a escrita para conversar com a humanidade. Desde Gênesis até Apocalipse, cada palavra foi inspirada por Ele, não por homens comuns, mas por homens guiados pelo Espírito Santo. Versículo 1, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra. E quando você lê a Bíblia, você se encontra com Ele. Versículo 2, 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia ensina, corrige, transforma. Ela toca onde ninguém mais pode tocar, dentro da alma. Versículo 3, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até o fundo da alma, do espírito, das juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você pode até tentar esconder o que sente, mas a palavra revela. Ela cura, ela limpa, ela renova. Quantas vezes buscamos respostas e não percebemos que Deus já falou? Ele deixou tudo o que precisamos na sua palavra. A Bíblia é Deus falando. Agora, em tempo real, direto ao seu coração. Você não precisa de um evento sobrenatural, nem de uma voz do céu. Basta abrir e ouvir. A fé é como uma chama. Se você não alimenta, ela apaga. E a principal fonte que alimenta a fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode até frequentar uma igreja, assistir pregações, conversar com cristãos, mas se você não mergulhar na palavra, sua fé vai permanecer superficial. É lendo a Bíblia que aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desabar. É nela que encontramos os testemunhos de homens e mulheres que passaram por desertos e ainda assim permaneceram firmes. Quando você lê sobre a fé de Jó no meio da dor, sobre a coragem de Daniel na cova dos leões, ou sobre a confiança de Maria diante do inesperado, você entende que o mesmo Deus que o sustentou é o Deus que caminha com você. Salmo 119:28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Tem dias em que tudo o que você precisa é de uma palavra. Uma só. E a Bíblia tem exatamente aquela palavra que Deus separou para você. A fé não nasce do acaso. A fé nasce quando você decide abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo. Você já se sentiu perdido, sem saber o que fazer, que decisão tomar, para onde ir? Todos nós, em algum momento, enfrentamos encruzilhadas, momentos em que precisamos de direção, e a Bíblia é exatamente isso. Direção para a vida. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela não mostra o caminho inteiro de uma vez, mas revela o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. A palavra de Deus é como uma lanterna em meio à escuridão, quando o mundo parece confuso, quando os conselhos são muitos, quando a alma está inquieta. A Bíblia acalma, orienta, conduz. Deus fala através de sua palavra,
sobre decisões difíceis, relacionamentos, finanças, emoções, propósito. Quando você abre a Bíblia com o coração sincero, você encontra clareza. Não porque tudo se resolve na hora, mas porque você percebe que não está sozinho na jornada. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes queremos entender tudo antes de dar o passo, mas a Bíblia nos ensina que primeiro confiamos, depois caminhamos, e então vemos os frutos. Se você tem uma decisão para tomar, se está em dúvida sobre algo, antes de perguntar para o mundo, pergunte a Deus. E antes de esperar uma resposta no vento, procure na palavra. A Bíblia tem a direção que você precisa. Ninguém está isento da dor. Não importa o quanto você ame a Deus, ainda assim haverá dias difíceis. Mas a diferença está em onde você busca consolo. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A Bíblia é como um abraço de Deus. Nos momentos em que ninguém mais entende a nossa dor, há versículos que parecem ter sido escritos exatamente para você, como se o próprio Deus estivesse sussurrando ao seu coração: eu vejo você, eu sei o que você está passando, e eu estou aqui. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para agora, para esse momento da sua vida. Quando lemos a Bíblia em meio à dor, não estamos apenas estudando um livro. Estamos nos conectando com o autor da esperança. Salmo 119, 50. Este é o meu consolo na aflição, que a tua palavra me vivifica. A palavra não ignora a sua dor. Ela entra nela. Toca fundo, cura com mansidão, sustenta com firmeza. Em tempos de perda, de ansiedade, de medo, de solidão, abra a Bíblia e você encontrará consolo que nenhum ser humano pode dar. A vida cristã é uma batalha, e o campo dessa batalha não é visível. Todos os dias enfrentamos dúvidas, tentações, pensamentos negativos, ataques do inimigo, e para vencer, precisamos de armas espirituais. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é só consolo. Ela é a espada. Quando o inimigo se levanta, é com a palavra que você o derruba. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto. A cada tentação, ele respondia com a Escritura. Está escrito. Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode até tentar lutar com força própria, mas a verdadeira autoridade vem quando você conhece e declara a palavra. 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra destrói fortalezas, quebra mentiras, expulsa o medo. Ela é viva, cortante, invencível. Quer resistir ao diabo? Quer vencer tentações? Quer se manter firme na fé? Então mergulhe na palavra. Quem conhece a Bíblia se torna inabalável. Crescer espiritualmente não é algo que acontece de um dia para o outro. É uma jornada, um passo de cada vez. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, a alma também precisa. E o alimento da alma é a palavra de Deus. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele cresçais para a salvação. Quando você começa a ler a Bíblia todos os dias, algo muda. Seus pensamentos mudam. Suas reações mudam. Suas escolhas mudam. Você passa a discernir o certo e o errado com mais clareza, a ouvir a voz de Deus com mais nitidez, a sentir paz onde antes havia confusão. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes,
Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Medite na palavra, todos os dias, de manhã, à tarde ou à noite. O importante é que se torne parte da sua rotina, parte de quem você é. Quanto mais tempo você passa com a Bíblia, mais parecido com Jesus você se torna. 2 Coríntios 3:18. E todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. E relacionamento se constrói com tempo, com intimidade, com constância. Talvez você já tenha tentado, já começou a ler a Bíblia e parou. Talvez você ache difícil de entender, ou pense que não tem tempo. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui para dizer: volte, recomece. Eu quero falar com você. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, ela transforma, ela cura, ela confronta, e acima de tudo, ela aproxima você do coração de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Comece com um capítulo por dia, um versículo por vez. Peça ao Espírito Santo que te ensine, que te abra os olhos, que te acompanhe. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse é o seu tempo, o tempo de crescer, o tempo de ouvir, o tempo de viver o propósito. Escolha hoje um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e comece a leitura. Separe 10 minutos. Ore antes, leia com atenção. Depois pergunte: o que Deus quer me ensinar com isso hoje? Se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente hoje, não ignore. Deus está chamando você para mais. Perto. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você deseja crescer espiritualmente. Deixe aqui nos comentários qual versículo tem falado com você ultimamente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a palavra de Deus é viva e ela está esperando por você.